Pessoal, estou de volta aqui, vou esperar a Cláudia chegar para a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? Olha só, a gente está falando sobre o projeto que a gente iniciou ontem. Esse projeto é um projeto muito importante, significativo para a gente, porque o nosso objetivo é transbordar na vida das outras pessoas, assim como Deus nos ensinou crescer e multiplicar. E quando fala crescer e multiplicar, não é só ter filhos, a gente entende também que é multiplicar crescimento, é multiplicar conhecimento, é multiplicar as sabedorias de Deus. Informação é tudo isso que está aqui nos livros, isso é informação. Quando a gente lê essas informações e processa elas, a gente transforma isso em conhecimento. E quando a gente usa de forma assertiva, a gente gera sabedoria e graça, que é favor imerecido pelos outros, pelos próximos. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que para isso acontecer verdadeiramente, a gente precisa entender que precisamos ter a mente de Cristo. Para a gente ter a mente de Cristo, nós precisamos verdadeiramente, para termos a mente de Cristo, nós precisamos verdadeiramente entender como Cristo pensava, as características dele. E Cristo como trindade também, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus e Deus. E ontem nós falamos sobre a primeira característica de Jesus, que é a sua bondade, que é a sua graça, favor imerecido, que é aquilo que a gente não merece e ainda assim Deus nos dá. É aquilo que a gente não merece e ainda assim Deus compartilha conosco. Por quê? Por amor. Porque Ele nos ama de tal maneira que Ele nos dá, sem pedir nada em troca. Oi, Paula, tudo bom? Prazer em te ver. Ele nos dá sem pedir nada em troca, simplesmente porque Ele nos amou, porque somos filhos. E não éramos filhos, nós éramos criaturas de Deus até a vinda de Jesus Cristo. Para quem não sabe disso, nós éramos criaturas de Deus, não éramos animais e não somos animais e nunca seremos animais. Éramos criaturas de Deus e com a graça, certo? Que foi dada a nós através de Jesus Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, irmãos e filhos de Deus. Olha só, tem muita gente ainda que rejeita isso, que não quer ser filho do ouro, do dono do ouro, da prata, que não quer ser filho do ser mais maravilhoso que existe, porque ele dá as coisas pra gente sem pedir nada em troca. Como assim ele dá as coisas pra gente sem pedir nada em troca? Porque eu quero que você pense o seguinte, mesmo que Jesus Cristo, mesmo que Deus, ele nos... mesmo que andemos de forma errônea, certo? De forma que estejamos fora da graça, ou seja, fora da vontade do Pai. Nós entramos no Será que agora vai? Eu acredito que sim. Tudo bom, Claudinha? Nós entramos num processo de estarmos debaixo da misericórdia de Deus. E as misericórdias dele, que se renovam a cada manhã, que são as causas de não sermos consumidos, elas são infinitas, elas duram para sempre. Só que a gente tem uma diferença muito grande quando eu estou no círculo mais Da próximo misericórdia de Deus. Quando eu estou no e da círculo graça. próximo de Deus, eu estou dentro da vontade do Pai. Quando eu estou no círculo mais afastado de Deus, um círculo mais fora da graça, Estou eu dentro da estou permissão. dentro da permissão e não da vontade de E Deus. essa é a diferença de estar dentro da graça de Deus, o amor de Deus, e dentro da misericórdia de Deus. Quando eu vivo pela graça de Deus, pela graça de Cristo, né? Eu vivo pelo amor dele. Quando eu vivo, e aí eu vivo pela vontade dele. Quando eu vivo pela permissão de Deus, eu estou ali dentro da misericórdia do Senhor, né? E nos dois casos, eu ainda assim estou debaixo do amor de Deus. Porque ele só nos dá graça e só nos dá misericórdia pelo amor.
que foi o que a gente Exatamente, porque ele conversou nos ontem. ama. Exatamente. Porque os dois não são merecidos. Fala assim, porque a graça é favor e merecido. A misericórdia ainda mais. Você só merece, olha só, a meritocracia é aquilo que depende de você, certo? Meritocracia é tudo aquilo que depende de você para você realizar. Você vai lá, faz, e aí sim, isso é meritocracia. Você merece receber. Sabe quando você trabalha? Quando você começa a trabalhar, já existe um processo de dever a você, porque o seu empregador, ele já te deve um salário a partir do momento que ele te contrata. Então, meritocracia é nada mais, nada menos que isso, que você faz algo para merecer. Agora, e depende de você fazer algo para merecer. No E caso no, do favor imerecido, é quando eu não faço nada porque não depende de mim fazer, depende de Deus fazer. Ele vai fazer e ele vai fazer acontecer, porque você está dentro do círculo da vontade do Pai. Quando você está dentro do círculo da vontade do Pai, isso depende dele, é graça. Misericórdia, você está dentro da permissão dele, ele ainda assim não deixa acontecer algumas coisas com você, mas outras, para que gere maior proximidade, acontecem com você. É proteção de Pai, é isso. é quando, por exemplo, a gente passa por alguma situação, né? E a gente não consegue entender, como a gente estava falando ontem, né? Então, assim, a Bíblia fala assim, Marcelo: pedi, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra, né? Por quê? Porque Deus nos ama, certo? Ele nos ama e pela sua graça, pela sua misericórdia, ele nos concede. E quando a gente não recebe isso? Por quê? Quando a gente pede, pede, pede e Deus não nos dá. Isso aí pode ser vários motivos, né? Na verdade é o seguinte, às vezes a gente pede e não pede direito, não sabe pedir, né? Então por isso que ele não nos dá, porque a gente não sabe pedir. Outra coisa é porque de repente não está debaixo da vontade dele e sim da permissão. E aí isso pode trazer, porque Deus já olhou o nosso futuro, já conhece ele, já sabe como é que ele é, e a partir desse momento que ele já sabe como é que é, ele gera ele gera uma proteção, ele te protege de algo que possa vir a acontecer com você. Peraí, rapidinho. Tem Fala, até pode uma falar. palavra, né? Tem uma palavra que diz assim: pedis e não recebeis, pois pedis mal, né? Pedis para o seu próprio deleite. E tem também logo em seguida, ele fala assim: que qual pai que vai dar para o filho pedra se ele está pedindo pão e vai dar cobra se ele está pedindo peixe? O Senhor é onisciente, né? Ele é onipotente. Então ele tem ciência de tudo que vai acontecer com a gente. E às vezes a gente acha que está pedindo a Deus peixe e está pedindo cobra. Às vezes a gente acha que está pedindo a Deus pão e está pedindo pedra, né? Então o Senhor não vai nos dar algo que vai nos fazer mal. Aí, mas eu passo por situações que são ruins na minha vida. Por que eu passo por situações ruins na minha vida, então? Porque, como a gente falou ontem, né, o plano de Deus é um plano celestial, não é um plano terreno, né? Então, quando a gente passa por alguma situação que é ruim, é para que haja transformação na nossa vida. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas que acontecem, tudo, né, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né, amor, e são chamados pelo seu decreto, né, pela palavra do Senhor. Então, as coisas que acontecem com a gente, os desertos que a gente passa, é para que haja, através da misericórdia do Senhor, que só vem porque Ele nos ama, né? Então, assim, nós temos a misericórdia do Senhor porque Ele nos ama. Uhum. Então, pela misericórdia do Senhor, a gente passa para que a nossa vida seja transformada. Que isso acontece, Cláudia? Qual o momento que Deus nos deu a oportunidade de termos acesso
escutei sua pergunta. Conseguiu me ouvir? Qual foi o momento? Olá, olá, olá. O momento que Deus nos deu a... Em que momento da nossa vida, certo? Da nossa história, que Deus nos deu a oportunidade. Tá entendendo isso? O áudio Você tá tá aí? ruim. Eu tô aqui, não tô conseguindo te escutar. Você perguntou em que momento Deus nos dá... Olha, Deus, em algum momento da história, entendeu? Ele nos dá sabedoria e graça. Aqui o áudio tá tranquilo. Verônica, tá obrigado, meu bem. Olha só. Em algum momento, Deus nos deu a oportunidade de ter acesso à sua misericórdia. E em outro momento da história, eu acredito que ele nos deu a oportunidade de ter acesso à graça. Como que isso acontece? Como que isso aconteceu? Porque a característica de as Misericórdia. misericórdias dele não ser exatamente misericórdia. Ai, misericórdia, dor, pena, né? Exatamente, né? Dou pena. Eu acredito, Marcelo, em primeiro lugar, assim, a graça nos foi concedida na morte de Cristo, né? Morte e ressurreição de Cristo. Ali Deus já nos amava, com certeza, mas a graça da salvação nos foi concedida com morte e ressurreição de Cristo. Agora, a misericórdia do Senhor a gente já teve desde da época do pecado, o primeiro pecado de Adão e Eva, onde ele poderia nos consumir, e ali mesmo ele por sua misericórdia, traçou um novo plano para a nossa vida, né? Vá trabalhar, vá conquistar, vá fazer as coisas, né? E eu já planejei aqui como é que eu vou te trazer de volta através da graça. Legal. É muito legal você ter falado isso, porque assim, e na verdade eu esperava. Estava falando sobre isso no domingo, quando eu saí daí, eu resolvi fazer uma transmissão ao vivo, que eu estava falando justamente sobre isso, sobre a importância de Deus espera da gente, tanto dentro do processo de graça, dentro do processo de estar no círculo da vontade, quanto estar no círculo da permissão dele, o que ele espera da gente, e isso eu tenho dois exemplos muito claros na minha cabeça em relação a isso dentro da Bíblia, o que ele espera da gente é o seguinte, é que a gente confesse, que a gente fale. Por que isso? Porque olha só, quando aconteceu de Adão ser convencido por Eva e Eva ser convencida pela serpente de comer, de desobedecer a Deus, e aí eles perceberam que eles estavam nus e se esconderam de Deus. Deus simplesmente perguntou assim: Adão, onde é que tu tá? Aí ele falou assim: Deus é Deus, velho. Ele sabe onde é que Adão tá. Né? Ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de todas as Ele quer coisas, ele já sabia até o escutar. que tinha acontecido. Ele deu a oportunidade de Adão falar assim: olha, contra ti, fiz uma besteira aqui. E assuma a responsabilidade e não jogue a responsabilidade. Não, responsabilidade e culpa são duas coisas completamente diferentes. Quando eu jogo a culpa em alguém ou em mim, isso causa dor, Remorso, isso causa... Exatamente. ferida. Quando eu me responsabilizo, exatamente. Quando eu me responsabilizo, eu consigo... Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Aqui, tá. Quando eu me responsabilizo, o que acontece? Se eu Aí traz considerava que cura. Adão falasse assim, Senhor, olha só, fiz uma besteira aqui, te traz cura. E do mesmo modo aconteceu quando Caim matou Abel. Caim matou Abel. E Deus Ao invés avisou, dele se responsabilizar, a primeira pergunta dele é: acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu sou babá do meu irmão? Para saber onde ele está? eu vou um Uai, pouco
eu vou um pouco mais atrás, sabe, Cláudia? Eu vou no momento que Deus olhou para Caim e falou assim, olha, por que te ira teu semblante? Certo? E aí a responsabilidade que te ira teu semblante. E aí ele fala se não seria, se ele tivesse feito certo, se ele não seria aceito de forma certa. Né? E aí, e Deus ainda faz uma observação para ele: tome cuidado, porque o pecado está batendo na sua porta aí e está quase lá na parada do trem. Fica imaginando assim, Caim andando de um lado para o outro, que filho de rapariga, culpando aquele filho se acha melhor, ele acha que ele é melhor que alguém. Só porque, olha só, nós nos achamos melhores que as pessoas. Eu acho que o grande problema é a gente se achar melhor que as pessoas. E Deus quer isso. Exatamente. Eu sou o bichinho de Jacó, tenha misericórdia de mim e me dá o favor imerecido, que é a plenitude, que maravilhas que vem a respeito de ti em teu nome. E ele queria E escutar assim, isso de Caim. Ele queria escutar, Senhor, olha. o salmista se refere a isso dessa forma O assim, Senhor me ele fala, avisou, mas eu fiz besteira, eu fui lá e... oi, tá me ouvindo? O salmista, lá no Salmo 112:4, ele se refere a isso, né? É como se surge uma luz na escuridão, entendeu? A misericórdia do Senhor é assim, ela surge uma luz na escuridão, um mar cheio de compaixão e de justiça. Ele fala assim, não é que porque eu tenho misericórdia sobre a sua vida, que eu não terei justiça, entendeu? Eu vou fazer as coisas conforme o que é justo, mas eu tenho misericórdia de você, eu entendo o seu arrependimento, não concordo com o seu ato, com a sua atitude, mas eu trago uma luz na escuridão, né? O Salmo 112:4 fala exatamente isso. E quem é a luz? Ele é a luz. Jesus. Ele é a luz. E assim, Exatamente. se Ele é você a for luz. decorrendo a Bíblia, ele fala: Ele é o amor, Ele é a luz, Ele é a misericórdia, né? Ele não só sente amor por nós, ele não só sente misericórdia por nós, ele é o sentimento de amor, ele é o sentimento de Ele é. misericórdia. Exatamente. E olha só como é impressionante que ele no íntimo, e aí eu vou citar mais um exemplo também para fechar esses exemplos, conhece a gente no íntimo do nosso coração, porque ele esperava isso de Caim, e aí Caim foi com a soberba e falou assim, caso eu solto todo meu irmão, não venha para não achar que eu sou babado do meu irmão. E aí Deus, você acha mesmo, do fundo do seu coração, que eu não sei, você acha que eu não sei o que é que O que você você fez? fez? Eu vejo. Você não acha O verdadeiro, você sangue acha dele está verdadeiramente clamando por mim. por mim. Exatamente. Eu sei o que você fez. Eu só queria que você confessasse. E aí eu imagino Caim se jogando no chão. Sabe por quê? Por causa do desfecho da história. Eu imagino Caim se jogando no chão e falando: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu fiz. Ele Imagina, sabe, o Senhor, eu vou irmão correr dele, por os esse nossos mundo, todo olhos mundo me carnais olham matar. para isso e falam assim, os nossos olhos carnais se falam, Deus, como é que perdoa um assassinato de um ser humano? Como é que pode verdadeiramente que o nome que o que o coração ele coração de Caim estava arrependido. Assim, olha, vamos fazer o seguinte, tá perdoado, vai e não peques mais. Ele Tá travando.
o primeiro que tiver comigo. E botou uma marca especial aí, para que ninguém ferisse a Caim, julgar a Caim. A última pessoa é nada mais, nada menos que Pedro, Paulo. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Mas antes de você falar de Paulo, sobre ele ter esse espinho na carne, eu queria falar um pouquinho assim, além dessa questão de que Deus quer que a gente confesse, que a gente diga, que a gente se derrame, entendeu? Na presença dele, né? Jesus Cristo quer isso. Também a questão de que ele cobra, né? Isso da gente também, que a gente tenha misericórdia, né? Das outras pessoas, que a gente tenha amor, que a gente tenha compaixão. A palavra de Deus fala assim, que amai o próximo como a ti mesmo. Então, assim, ele está dizendo para você assim, se ame. Se ame. Como é que você pode amar alguém se você não se ama? Tenha misericórdia de você. Tenha amor por você. E para que você tenha amor e misericórdia pelo outro. E ele fala também, lá em Mateus 7, né? Não, Mateus 5, 7, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão a misericórdia. Então ele diz assim: tenha misericórdia do outro, né? Tenha misericórdia do outro, perdoe, ajude. E ele fala também, lá em Mateus 25, de 35 a 45, deste de teve preso e me visitaste. Então ele está dizendo assim, teve misericórdia de mim. E aí os discípulos falam, Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso pelo Senhor? E ele fala assim, quando você faz ao seu próximo, quando você faz aquele que bate na sua porta pedindo alimento, aquele que está no sinal vendendo uma balinha, quando você tem misericórdia dele, você não questiona, mas ele vai usar para comprar bebida, mas ele vai fazer não sei o quê. Não, quando você não questione, você tem misericórdia desse, você faz para Cristo. Você tem misericórdia de Cristo, entendeu? E aí, quando você tem misericórdia, ele tem misericórdia de você também. Então, a misericórdia é uma coisa que o amor de Deus, a gente não é capaz de amar como Deus nos ama, entendeu? A gente não é capaz de amar a Deus como Ele nos ama. A gente tem que pedir esse amor. Mas a misericórdia, Deus cobra que a gente tenha. Entendeu? Não ouviu? Será que o pessoal ouviu? Você Oi. Ixi, Eu não tô te ouvindo também. meu Deus. Tá escutando nada? Ué, maluco.